o sinal para a gente. Pronto. A palavra é sua, Marcos. Bom estudo para todos. Ok. Obrigado aí, Carlos, pela apresentação, pela música não, pela introdução inicial, né, com a bela voz do nosso locutor lá da Rádio Rio de Janeiro, já ambientando o nosso estudo, que nós vamos falar sobre desencarne. Nós vamos falar sobre o processo de desencarne e como isso acontece com todos nós, habitantes desse planeta Terra, como nós iremos chegar lá, o que nós vamos levar, o que nós vamos encontrar. A página desse livro, Plenitude, é uma aula de doutrina espírita. E eu vou ser sincero com vocês, eu não me lembrava dessa passagem. Plenitude eu já li há algum tempo, tem que reler, como vários livros, né, de Joana, a gente tem que reler, porque ler é uma coisa, estudar é outra coisa. Então, a gente tem que reler estudando. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Porque eu já falei aqui várias vezes, né, a Lucenia é testemunha, eu não sou orador espírita, não sou palestrante espírita. Né? A gente gosta de estudar a doutrina espírita. Aí, vocês podem contar comigo, para a gente estudar juntos, porque eu vou aprendendo também. Né? Como eu aprendi hoje, muita coisa. Mas isso tudo está na obra de Kardec. Olha, mas ela contextualizou muitas coisas interessantes que, na época que Kardec escreveu isso, as pessoas pensavam que era ficção. Né? Mas com as obras de Chico Xavier, dentro de toda aquela cronologia de André Luiz, dos livros de André Luiz, a gente hoje tem uma visão melhor do que é o mundo espiritual. Não é ficção, não. Então, a gente vai encontrar lá o que a gente plantou aqui. Certa vez, um companheiro nosso, que desencarnou na casa de Eurípides, há alguns anos atrás, o seu irmão falou, é o Gilberto Bordalo, vocês conhecem a família Bordalo, o Gilberto e o Gilson, né? O Gilson e o Gilberto foram fundadores da nossa casa, e o Gilson desencarnou, já tem algum tempo, e o Gilberto, na maior tranquilidade, ele vira para a gente e diz assim, ele está bem, porque quem vive bem, morre bem. Quem vive bem, morre bem. Ou seja, nós vamos colher na pátria espiritual o que nós plantamos aqui. Então, eu nem preparei imagens e slides, porque eu preferi fazer comentários de alguns trechos do livro. Comentários de alguns trechos que o meu maior desafio vai ser fazer isso em 40 minutos. Já estou sendo sincero com vocês aí. Tem muita informação aí, pessoal. Tem muita informação. Eu estou me referindo ao item 13 do livro Plenitude, Sofrimento no Além-Túmulo. Então, quem não leu, depois dá uma olhadinha, né, para poder complementar o estudo de hoje. Porque é uma verdadeira aula de doutrina espírita. E ela começa a dizer, a nossa querida Joana, que durante muitos e muitos anos, né, a problemática do desencarne perante as várias correntes religiosas de antigamente, até bem pouco tempo, né? Afinal de contas, vai ser agora no sábado, dia 18 de abril, que nós iremos comemorar o aniversário do Livro dos Espíritos. Eu acho que são 164 anos. Depois faz a continha aí. Né? Tem até uma palestra para fazer sobre isso, que eu estou começando a montar, mas eu acho que são 164 anos de Livro dos Espíritos. E hoje é do Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje é do Evangelho. E o Livro dos Espíritos abriu o leque para esse mundo invisível que, bem ou mal, nós já tínhamos ideia, porque desde que o homem é homem e vive na face da Terra, ele conversava com os espíritos. A comunicação com o mundo espiritual não é patente da doutrina espírita, não.
Tá? Não está patenteado, não é coisa da doutrina. Não. Desde que o homem vive na face da Terra, sempre houveram comunicações mediúnicas. Ou vocês esqueceram que lá no livro Deuteronômio, o último livro de Moisés, do Pentateuco, ele começa a catalogar leis, impondo leis disciplinares para aqueles médios que tinham lá e que eram completamente deslocados e faziam tudo, até comércio com a mediunidade. Poxa, eu estou falando 4.000 anos atrás, mas hoje ainda tem isso. Ainda tem gente negociando a mediunidade. Pelo amor de Deus, né? A gente vê lá na rua, nas estações de trem, aquelas pessoas distribuindo papelzinho, fulana de tal, mãe de tal, pai de tal, né? Traz o teu amor em 8 horas, né? Nem 8 dias, mas é 8 horas. Pô. Quer dizer, brincando com a gente, né? Com a nossa ignorância ou com a nossa inocência, quase que infantil, né? Em busca de soluções milagrosas que não acontecem. O que o Livro dos Espíritos realizou, e é isso que eu vou tentar passar na reunião de sábado, é que ele foi o consolador prometido por Jesus. E no momento em que estávamos em condições, já preparados mentalmente, intelectualmente e até moralmente, podemos dizer, porque ainda não estamos na condição moral ideal, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, mas, dentro do possível, nós já estávamos, em meados do século XIX, em condições de receber aquelas mensagens. E continuam chegando. Conforme ele diz lá em Obras Póstumas, o nosso querido Kardec, e nada é definitivo. Ainda tem muita coisa para chegar. Muita coisa boa para chegar aí, pessoal. Não acabou, não. Pelo contrário, conforme a gente passar, e já estamos passando, para um planeta de regeneração, dentro de uns 100, 150 anos, 200 anos, isso já está formatado definitivamente, aí a gente vai começar a descobrir outras coisas. Os espíritos só levantaram a pontinha do véu. Só a pontinha do véu. E olha quanta coisa chegou até nós. Para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. Então, no momento certo, o Consolador prometido chega até nós. E voltando ao texto da nossa querida Joana, ela diz aqui, ó, eu separei aqui alguns trechos, aqui, ó, esse aqui, ó. Desde que o homem é espírito e este é energia, as suas mazelas permanecem impregnadas, produzindo as ulcerações alucinantes, a dor, onde quer que se encontre no corpo ou fora dele. Quando eu falei aqui que o Gilberto disse que quem vive bem morre bem, é porque nós levamos para a pátria espiritual tudo aquilo que nós gostamos hoje, aquilo que nos apetece, aquilo que nos dá prazer, porque a morte não muda nada, pessoal. A morte não deixa ninguém melhorzinho ou piorzinho. Você vai chegar lá do jeito que você está aí, com as coisas que você gosta, que te dá prazer, e que você vai continuar precisando, se você estiver vinculado a um estágio, né, que podemos dizer, como, por exemplo, das drogas, seja ela lícita ou ilícita, você vai continuar a levar isso para a pátria espiritual. Ele, alcoólatra, que desencarna devido aos excessos do álcool, aliás, todos os excessos são perniciosos. Ela fala aqui, a gente vai encontrar a página e o parágrafo que ela fala isso, em todos os níveis, seja no dinheiro, na comida, no sexo, no álcool, na droga. Tudo que a gente faz em excesso, nós não estamos fazendo sozinhos.
nós não estamos sozinhos. Devido à faixa vibratória do nosso pensamento magnético, como um imã poderosíssimo, e que não tem condições de explicar isso agora, mas em breve nós teremos, nós trazemos para perto de nós os espíritos que se afinizam conosco. Então, se eu adoro álcool, aquela cachaça que no início era social e agora virou dependência química, eu vou precisar continuar a beber no plano espiritual. Mas como é que isso vai acontecer? Ora, milagres não existem. Nós não falamos de mediunidade aqui, que sempre existiu? O espírito desencarnado, dependente químico, vai ligar o seu perispírito, célula por célula, naquele que está encarnado e que também gosta de beber. Literalmente, ele vai ser o médium daquele espírito desencarnado e vai beber para ele, porque ele vai unir cada célula do corpo perispiritual do desencarnado com a do corpo somático do encarnado e vai sugar, como se estivesse bebendo um canudinho, todas as energias alcoólicas que ele precisa para continuar satisfeito na pátria espiritual. E quando você não quer beber, ele vai insinuar sutilmente: bebe, bebe, bebe. E aí você não sabe de onde, abre a geladeira ou vai ao bar da esquina e começa na primeira garrafa, na segunda garrafa, na terceira garrafa, porque você não está bebendo sozinho. Eu lembro de uma passagem do Chico, quando vinha muito aqui na década de 80, né, do século passado, aqui no Rio de Janeiro. Ele ia muito para Niterói, né, ficava na casa de uma grande amiga, nossa também, lá de Niterói, que era companheira da casa de Eurípides. E, certa vez, ele nos contou uma cena que, quando ele estava passando num fusquinha, né, indo lá para Niterói, pela Avenida Rio Branco, num final de sexta-feira chuvosa, ninguém do carro viu, porque a mediunidade do Chico era fascinante. Ele viu, sob a marquise de um bar, uma pessoa encarnada, né? Completamente alcoolizada e deitada ali, desmaiada ali na calçada, pegando chuva e tal. E o Chico falou assim para o pessoal que estava dentro do fusquinha: vocês não estão vendo, mas junto com ele tem 3 ou 4 espíritos aí que beberam e caíram com ele. É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. E hoje a doutrina tem essa condição, por causa do tripé filosófico, científico e, por consequência, o religioso, mas principalmente no científico, trazer essas mazelas, os quais nós poderemos encontrar no plano espiritual. E ela diz mais: as sensações que lhe são predominantes na individualidade permanecem quando atrasado, olha aí, sensual, amante dos prazeres, vinculado aos pensamentos sinistros, licenciosos, egoísticos, fazendo experimentar a mesma densidade vibratória que lhe era habitual. Porque a morte não muda nada, pessoal. E lá no parágrafo acima, ela diz: o desencarnado desperta, além das vibrações moleculares do corpo, com as mesmas aptidões, ansiedades, engodos, necessidades cultivadas, boas ou mais, como nós falamos. Porque ele vai colher exatamente aquilo que ele plantou aqui na Terra. Se você fez o bem, se você praticou a caridade como o Chico fez, como o Bezerra fez, que é o nosso exemplo maior, como o Eurípides, você é despertado na pátria espiritual, como o Bezerra despertou, ouvindo um coral
de vozes gritando: Bezerra, te amamos, Bezerra, te amamos, Bezerra, Bezerra. E o Bezerra perguntou para o irmão lá que estava no hospital espiritual recebendo: da onde vêm essas vozes? Vai lá na janela e vê. Ele foi na janela, um monte de pessoas, centenas de pessoas, que ele não sabia quem era. Aí pergunta ao irmão: mas quem são eles? São todos aqueles que você ajudou e amparou, encarnados e desencarnados, como médium na Terra, como médico na Terra, como espírito espírita cristão que ele foi na Terra. Quem vive bem, morre bem. O meu querido amigo, saudoso Amazonas Hermes, que eu convivi durante muitos anos na sua casa, quando ele cede, não o salão do Centro Espírita, mas a sala da sua casa, que ficava embaixo do Centro Espírita, para que pudéssemos evangelizar as crianças daquela época. Estou falando isso década de 80, quando o Hospital Curupaiti, os doentes que lá viviam, eram discriminados como os filhos daqueles moradores e parentes daqueles que viviam lá dentro. Tivemos que ir até a colônia Curupaiti para evangelizar a convite do Amazonas. Quando esse homem desencarna, e ele gostava de festa, ele era uma pessoa alegre, como a Jaqueline falava, a sua filha adotiva. Aliás, é a filha que adotou o pai, né? A Jaqueline diz que ela que adotou o Amazonas como pai, né? Ela disse que ele foi recebido com festa, bolinhas coloridas, serpentina, confete no mundo espiritual, porque ele gostava dessas coisas, e assim ele foi recebido diretamente por Jesus Gonçalves, seu grande amigo espiritual. Meu amigo, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas tem aquele que passa por dificuldades. Tem sim. E a nossa querida Joana não esqueceu deles. Ela comenta aqui. Ela vai comentar, deixa eu ver aqui se eu acho, separei um monte de coisa, mas não vai dar em 40 minutos, né, pessoal? Fico apostando nas perguntas complementares que vocês irão fazer. Aqui, ó, ninguém se evade, está na segunda página, página 65 desse capítulo. Ninguém se evade, tá aqui, das consequências dos seus atos. Como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Pode acontecer que essa dor, uma dor moral, pode provocar momentos de fúria do desencarnado, como ela diz aqui. Em alguns momentos, esbraveja e exaure-se, entregando-se aos paroxismos do desespero e desmaia. Não foi assim a história de André Luiz no início do nosso lar? 8 anos, 9 anos que seja, chorando, esbravejando, e em alguns momentos jogando impropérios contra Deus, até que ele cai em si. Porque esse processo de ajuda dos amigos espirituais que estão sempre lá, e nós é que não vemos, por causa do nosso padrão vibratório, e eles até diminuem a luz do seu perispírito para não ofuscar a nossa visão e não nos perturbar. Eles passam quase que diariamente ali naqueles vales, chamado umbral. E por invigilância nossa, e por um daqueles igrejismos que trouxemos da Igreja Católica, transformamos o umbral no inferno do espírita. Mas não é isso, não, pessoal. Inferno não existe. Se existe o inferno,
Ele está na sua, na minha, na nossa consciência, por aquilo que a gente podia ter feito na terra e não realizamos. O tempo, isso será cobrado. O tempo que você priorizou para coisas supérfluas. Passeios, porque naquele dia você tinha programado ir à casa espírita para dar paz. Naquele dia você tinha programado de evangelizar aquelas crianças e não foi. Vai ser cobrado. O detalhe, o retorno à pátria espiritual não traz castigo de Deus. Deus não castiga. Muito menos as reencarnações são castigo de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém possa imaginar tal coisa. São ferramentas. A reencarnação na Terra, seja pelo sofrimento, pelas provas, expiações, ou como está lá no Evangelho, pelo choro ou ranger de dentes, são oportunidades de crescimento do espírito imortal. E nunca é castigo, porque Deus não castiga. É a oportunidade que você tem, uma oportunidade de ouro, de vencer aquele homem velho que te persegue. E Joana diz aqui, o amor é a grande lei da vida. E quando a gente entender isso, a gente vai aprender a conquistar o tempo e trazer ao nosso favor. Porque aquilo tudo que André Luiz passou ali foi consequência dos miasmas mentais daquilo que ele tinha vontade de fazer, dos seus prazeres, e até podemos dizer do seu ateísmo. E aí ele reconhece a importância de Deus em determinado momento da sua trajetória, ali no umbral, e numa prece que ele nunca tinha feito antes, uma prece verdadeira que saiu do coração dele como um jato de luz, irradiando esperança, amor e socorro fraterno. Aí os companheiros maqueiros, né, lá do nosso lado, coloca ele na maca e leva para o nosso lar. Mas foi necessário 9 anos, não de castigo, mas 9 anos de reflexão para que ele entendesse que ele era filho de Deus e que teria chances de superar a dificuldade que ele passava. E ela diz aqui, ó, enquanto não chega esse socorro, isso aconteceu com André Luiz e com muitos outros, principalmente aqueles que, por infelicidade muito grande, chegam ao Vale dos Suicidas, e é para esse que nós dedicamos o estudo de hoje, para os nossos irmãos suicidas, para que eles possam, através das nossas preces, se segurar nessas teias fluídicas para sair daquele vale, que é uma prova muito difícil. E quem desejar conhecer como funciona os mecanismos do Vale do Suicida, tem que ler Ivone Pereira, que para mim foi uma dificuldade tremenda. Foi, se não, o terceiro livro que eu recebi quando entrei à Casa Espírita. O primeiro foi o Nosso Lar, com o Livro dos Espíritos. E depois, um grande amigo meu, já desencarnado, também fundador da Casa de Eurípides, João Carlos Cunha, grande palestrante espírita, me ofertou o livro da Ivone, dizendo, olha, esse livro é uma... Como é que ele falou? Esse livro você tem que estudar. Esse livro é um dos mais importantes da doutrina espírita. Tem muita coisa para você estudar. Estude esse livro. Pessoal, eu cheguei à doutrina com os meus 17 para 18 anos. Eu levei quase 20 anos para passar da página 157, 168, não me lembro agora. Eu não conseguia passar dali. Porque alguma coisinha, algum pezinho meu me dizia que, olha, você esteve lá, o pezinho meu estava lá. O nosso passado delituoso.
Eu só consegui ler esse livro, aliás, eu não li esse livro, eu ouvi esse livro pelo audiobook, um CD que me ofertaram, eu botava no carro quando ia trabalhar e quando voltava do trabalho. Morava, na época, em Jacarepaguá, trabalhava na Tijuca, quase 1 hora, né, dependendo do engarrafamento. Então, 2 horas indo e voltando, ouvindo a narrativa da Ivone Pereira. Foi ali que eu consegui terminar o livro. Então, ela diz aqui, ó, enquanto não lhe chega esse socorro, une-se em magotes de desesperados que constrói regiões dantescas onde se hominizam e prosseguem sobre o assodar das penas que o automatismo das leis de Deus, neles próprios, como em todos nós inscritas, impõe. Então, aquelas pessoas que estão conosco naquele local, em uma determinada cidade espiritual, são pessoas que estão quase com o mesmo padrão vibratório que nós. Já dizia o velho cientista inglês, barata anda com barata, rato anda com rato, eles não se misturam. E é assim no plano espiritual. De acordo com o peso específico do nosso perispírito, nós vamos para lugares mais altos, mais elevados, ou mais baixos, perto da crosta terrestre. E vocês não fiquem pensando que o nosso lar é aquilo tudo que vocês pensam. Que o nosso lar está na crosta terrestre. Ou vocês esqueceram que um determinado cidadão lá no nosso lar, quando vai amparar, quando vai socorrer lá no umbral, ele levanta um tampão no chão, levanta lá o tampão e descem por ali para chegar no umbral. Ora, está coladinho ali, pessoal. Se vocês adoraram o nosso lar, aguardem algumas centenas de anos, alguns milênios, para vocês verem aonde nós iremos parar. Tem muita coisa boa para a gente descobrir, para a gente vivenciar, ou para recordar quando desencarnar e voltar para a pátria espiritual. A conduta mental e moral cultivada durante a existência corporal propicia, né? Propicia resultados correspondentes, impregnando o ser com os hábitos, olha só, que ele tinha aqui na Terra. A prova é difícil, mas a gente só vai chegar lá se a gente fizer algo para merecer isso, porque não existe injustiça divina. Para finalizar, que eu ainda tenho aqui 3 minutos, mas eu não vou conseguir, vou pedir 7 minutos a vocês. Vamos lá na última página, está aqui, página 66 desse item 13, quando Joana diz assim, a consciência que se apresenta culpada, porque aquilo que eu falei, pessoal, se existe inferno, é a nossa consciência cobrando aquilo que a gente poderia ter feito e não fizemos. Então, a consciência que se apresenta culpada engendra mecanismos de reparação que se transformam em pesadelos de arrependimento desnecessários, assim permanecendo como látego, inclemente, a infligir-lhe punição. O arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade do espírito. É por isso que a gente reencarna, para analisar os nossos erros do passado. Ah, mas como é que eu vou saber os meus erros do passado? Eu vou ter que fazer TVP, terapia de vida passada, para saber o que eu fiz? Claro que não, pô. Bota a tua cabeça no travesseiro de noite e reflete naquilo que você gosta, naquilo que, como eu falei, que te dá prazer, que te apetece,
Esse era você ontem. Então, vamos começar a mudar, através dessa oportunidade reencarnatória, esse homem velho que insiste em ficar do teu lado. Ela diz aqui, é um convite à reconstrução, à renovação, a uma ação reparadora do teu perispírito. O que a gente costuma dizer da filtragem perispiritual, nem que seja pela dor, que ela venha. Mas, por favor, pessoal, não critique, não jogue impropérios contra Deus por causa disso, porque essa dor só veio porque você pediu na programação reencarnatória, e ela só vem porque você tinha condições morais e espirituais para enfrentar essa dorzinha. Porque dor mesmo, a gente ainda mais à frente, em outros momentos, em outra palestra, a gente pode falar sobre isso. Mas essa pedrinha que vem no teu sapato, esses tombos que a gente leva, a gente reclama igual criança, né? Aí a Emmanuel tem razão, né? Quando diz que nós somos crianças espirituais. Reclamamos de tudo. E ela complementa dizendo: o sofrimento no além-túmulo também pode assumir condições chocantes quando desencarnado por meio da perturbação do após-morte, entrega-se às ideoplastias do cotidiano, do dia a dia aqui na Terra. O meu dinheiro no banco. Eu deixei o meu dinheiro, quem está pegando? A minha casa, o meu terreno, o meu carro. Nos envolve e proporciona um prosseguimento do estado orgânico em diferentes conjunturas, agora numa situação diferente, no mundo espiritual. Certa vez, visitando uma fazenda lá no interior mineiro, na fazenda Santa Maria, pertinho de Sacramento, numa casa espírita que ainda existe lá, casa espírita da Fé e Amor, foi a primeira casa espírita frequentada por Eurípides Barçanuto, ela ainda existe lá na fazenda Santa Maria. Aquele senhor que administrava a casa espírita nos disse assim, certa vez aqui na nossa reunião mediúnica, o dono daquela fazenda ali, ele apontou lá para o infinito, era tudo aquilo era dele, o dono daquela fazenda aqui apareceu perguntando quem estava morando na fazenda dele, quem não tinha dado autorização. Veja bem, ele nem percebeu que tinha desencarnado. Essas vibrações, esses choques que a nossa querida Joana fala, leva com o espírito, e dependendo da situação, ele nem percebe que morreu. Aliás, essa era a grande dificuldade que eu tinha na reunião mediúnica, quando eu recebi esses espíritos, eu tinha todo o cuidado do mundo para não assustá-lo. Ele falava como se estivesse vivo. E reclamava que ninguém falava com ele, ninguém respondia a ele. Ele dizia assim, parece até que eu morri. E para doutrinar um espírito desse, para evangelizar um espírito desse, eu tinha todo o cuidado do mundo para envolvê-lo, porque senão ia levar um choque e ia morrer de novo. Simplesmente ia morrer, ia desencarnar ali na minha mesa. Falei, poxa, como é que eu vou lidar? Mas a gente conseguia, né? A gente recebia as vibrações no mundo espiritual para falar, colocar as melhores palavras. Pessoal, o meu tempo acabou, mas eu não falei nem a metade que eu tinha que falar. Eu vou ficar torcendo que vocês façam alguma pergunta complementar, viu, Carlos? Bota esse pessoal aí para falar, que a gente ainda tem 20 minutos para bater papo, né? Então, que venham as boas perguntas. Fiquem à vontade aí, pessoal. Um abração.